E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2026 e vamos para mais um episódio dessa bagaceira aqui, hein? Antes de começar, queria agradecer primeiramente a todas as pessoas que vêm escutando esse podcast aqui, as pessoas que escutam há mais tempo, as pessoas que estão chegando, sejam bem-vindos. Cada episódio eu vejo que o número de pessoas que tá alcançando aqui tá aumentando, aos pouquinhos tá aumentando, então eu tô bem feliz com isso e sejam todos bem-vindos, tá bom? Se inscreve aí no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, isso ajuda bastante o podcast aqui. Se você está escutando numa plataforma de áudio, seja Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, se inscreve aí, segue, né, na verdade. Segue aí na plataforma também, porque isso ajuda bastante. Você sempre vai receber notificação quando sair episódio novo e fica por dentro de tudo que está acontecendo nesse podcastzinho aqui, tá bom? Tem um canal de cortes no YouTube também, que sai vídeo lá praticamente todos os dias. Essas duas últimas semanas saíram vídeo todos os dias. Eu acho que na próxima também vai sair vídeo todos os dias. Então segue lá no canal de cortes, se inscreve no canal, que isso também fortalece bastante. O vídeo mais assistido do canal já está indo para mais de 32 mil visualizações. Eu estou bem feliz com isso e o canal está crescendo. Então, graças a vocês que se inscrevem, que curte lá, que comentam, tem bastante comentários lá no canal. Então, estou bem feliz com o resultado, certo? Também tem o Instagram do podcast, arroba André Otávio Podcast. Lá eu posto tudo sobre o podcast, sempre que sai vídeo novo, sempre que sai episódio novo, sempre que sai qualquer coisa nova, tá saindo lá no Instagram. E você pode seguir lá e também me fortalecer lá, que é de graça, não custa nada. E eu vou ficar bem feliz, tá bom? Arroba André Otávio Podcast, certo? Eu queria fazer um apelo aqui nesse começo de episódio. E eu conversei com o meu produtor, né? Com o meu, com o meu produtor. Conversei com o meu produtor, o Vandriano. E a gente junto chegou aqui, ele me deu uma ideia. Porque esse ano, a meta do podcast esse ano aqui, pra mim pelo menos, é conseguir montar um estúdio para começar a gravar esse podcast numa qualidade melhor, começar a gravar em vídeo, para aproveitar mais o podcast, aproveitar mais os episódios, aproveitar mais os cortes do podcast. Então eu quero gravar esse podcast em vídeo, montar um estúdio, sabe, aqui em casa, para melhorar a qualidade do podcast para vocês que consomem aí do outro lado. E outra coisa também que eu falei aí, talvez no último episódio, ou dois episódios para trás, eu tava com vontade de fazer um curso que tem no Senac de comunicação, né, de rádio, de locução e tal, para eu melhorar a minha comunicação e aprender mais sobre esse meio da comunicação, da rádio, da locução, sabe? Porque eu gosto e é uma área a área que eu quero mesmo fazer, que envolve comunicação e comédia, sabe? Então eu quero melhorar nisso. E eu leio livros, eu sempre estou pesquisando sobre técnicas, essas coisas assim, para tentar melhorar. E eu sinto que melhorou bastante já com essas pesquisas que eu fiz, com esses livros que eu li, com filme que eu já assisti, documentário, todas essas coisas assim. Consumindo bastante também, eu gosto de consumir bastante podcast, programa de rádio. Assim que toda vez que eu posso, eu escuto programa de rádio para tentar aprender com quem é profissional nisso e está fazendo há mais tempo, né? Então, eu quero fazer ainda esse ano um curso que tem de rádio e locução. E esse curso custa dinheiro, certo? E para produzir também um podcast com vídeo e todas essas coisas, vou precisar montar o estúdio que gasta dinheiro também. Então, eu queria pedir para vocês me ajudarem nessa, tá bom? Porque esse podcast ele não é monetizável. Ele não tem o alcance suficiente para monetizar em nenhuma plataforma, nem YouTube, nem Spotify, nada. Não é monetizado em nenhum lugar. Ele não tem um alcance, acho que o suficiente para ter patrocinadores. Eu queria ter patrocinadores aqui e só trazer o conteúdo para vocês. Só que a única coisa que eu tenho são vocês. Então, vou abrir aqui a campanha para vocês me ajudarem durante esse ano na montagem do estúdio e também para eu poder fazer o curso que custa dinheiro, tá bom? Então, se você gosta do podcast e sobrou um dinheirinho, me ajuda lá, pô. Qualquer trocado vai ajudar, sabe? Vai me ajudar a montar o estúdio, vai me ajudar a financiar o curso, que é tudo coisa
para melhorar o podcast, para vir aqui trazer o conteúdo para vocês, tá? Então vou deixar o Pix aí, se você tiver dinheiro, se você puder ajudar, com a quantidade que Deus tocar no teu coração. A quantidade você fala assim, pô, esse podcast merece minha ajuda, mas também merece 50 centavos. Já ajuda bastante, tá bom? O Pix tá aí na descrição, é andré.otavio@outlook.com, é o e-mail. Vai estar lá, vai aparecer meu nome, a conta é do PicPay. Então você vai lá ajudar com qualquer valor, vai ser muito útil, vai ser muito bem-vindo. E esse valor vai ser transformado em coisas pro podcast. Eu vou usar esse valor pra comprar aqui. Eu preciso de uma mesa, eu preciso de uma cadeira, eu preciso, sabe, pra montar o estúdio, eu preciso das coisas básicas. Então vai precisar de dinheiro. E pra fazer o curso também, que se eu não me engano, eu preciso confirmar isso. Mas se eu não me engano, eu acho que a próxima turma do curso vai ser em julho. Eu acho. Julho ou agosto. Eu lembro que era um desses 2 meses. Então, lá para julho ou agosto, eu vou começar esse curso. Então, até lá, você pode me ajudar aí. Você fala, Andrezão, mas eu não tenho dinheiro agora. Como é que eu vou te ajudar se eu não tenho dinheiro agora? Tá tudo bem. Quando você tiver, você vem aí e faz aquele piquezinho para ajudar, tá bom? Eu queria ter a condição de vir aqui montar tudo, vir aqui só contar pra vocês, mas não tem essa condição. Eu tô aqui num processo de várias mudanças, então não vai acontecer isso agora. Mas se você puder ajudar pra adiantar esse processo, vai ser muito legal. Então venho aqui pedir pra vocês aí que escutam o podcast, se puder ajudar, ajuda com qualquer valor, vai ser muito útil, vai ser muito bem-vindo e é tudo pra melhorar o podcast aqui, é tudo pra melhorar, sabe, o podcast, pô, não tem mais nada pra falar. Pra melhorar o podcast. Então, se você puder ajudar, andré.otavio@outlook.com, eu vou ficar bem feliz. Se você não puder ajudar, tá tudo bem também. Só de você estar aqui com a gente, comigo, né, no caso, toda semana escutando e dando like, comentando e dando risada, principalmente, eu já fico feliz demais, certo? Então é isso. Até cansei de falar. Falar cansa, sabia? Eu, hein? É... Falando em falar cansa, eu nem ia falar disso. Mas uma vez eu fiz uma entrevista de emprego. Uma vez. Não foi hoje não, tá? Não foi, eu não sei quem tá escutando esse podcast, então eu tenho que fingir que foi uma vez. Teve uma vez, né, que eu tava fazendo uma entrevista de emprego. Um dia eu tava fazendo uma entrevista de emprego. Não foi hoje, tá bom? Não foi hoje. Se tiver alguém do trabalho escutando, não foi hoje isso. Eu fui uma vez fazer uma entrevista de emprego. Isso aí já faz um tempo já, né? E aí, eu queria falar sobre esse podcast, porque ele me ajuda bastante, sabe? Eu percebi que eu melhorei, graças ao podcast, eu melhorei no palco. O pensamento rápido, tá ligado? Não que eu seja bom também, tá? Não tô falando isso. Mas assim, antes, quando eu ia fazer show e alguém falava na plateia, me travava. Eu não conseguia responder a pessoa, eu não conseguia continuar o meu show com as minhas piadas, porque acontecia sabe? Imagina, você tá dirigindo, do nada aparece uma parede na sua frente. Mano, era isso que acontecia. Bloqueava, eu não conseguia ir pra frente nem pra trás fazer nada. E aí eu percebi que com o podcast eu aprendi a desenvolver essa habilidade de continuar falando, tá ligado? Às vezes eu continuo uma piada, às vezes eu entro em outra piada, às vezes eu converso com a pessoa, não que seja engraçado, não tô falando isso. Mas eu tô falando que já me destravou nessa parada de... Se a pessoa me atrapalhou, eu perdi totalmente o controle. Isso me ajudou bastante. E aí teve uma vez que eu tava fazendo uma entrevista, né? Já faz tempo isso aí já. Ixi, faz tempo. E aí, mano, eu percebi que eu falei isso numa outra entrevista que eu fiz no último trabalho que eu tive, eu falei já disso. O podcast me ajudou, mano, porque eu consegui desenrolar, eu consegui falar, sabe? E o único problema é que eu não podia fazer nenhuma gracinha. Sabe? Aqui eu posso fazer gracinha, dar risada, contar uma piada, sabe? Lá não, lá eu tinha que falar sério, né? Na época que eu fiz a entrevista. E aí, mano, eu comecei a falar. E aí eu falei assim, mano, pra onde que eu vou? Na minha cabeça, eu tava pensando, caralho, pra onde que eu vou, André? O que você tá falando? Sabe? Pra onde você tá indo? E eu falando, enquanto isso eu tava falando. E aí, mano, eu comecei a não me perder nas palavras, mas eu percebi que eu tava falando, eu não tinha pra onde ir, e eu não sabia por que eu tava falando mais. Eu já deveria ter parado de falar. E aí, nisso, o podcast me ajudou. Porque ali, com certeza, se fosse alguns anos atrás, eu ia travar, eu ia gaguejar, ia ficar um negócio constrangedor, assim. Mas graças ao podcast, a essa habilidade que eu desenvolvi de continuar falando,
mesmo sem ter nada pra falar, eu consegui. Porém, mano, eu fiquei igual aquela cena do Michael Scott, sabe? No The Office. Ele começa a falar e ele fala que não consegue parar de falar, porque às vezes ele começa a falar uma coisa e não tem fim, e aí ele só continua falando e não tem nada pra dizer. Eu fiquei desse jeito, mano. Caralho. Foi bom ruim. Mas o podcast me ajudou. Porque antigamente eu ia travar e ia ser muito pior. Caralho, mano. O podcast me ajuda. Eu gosto de vir aqui gravar o podcast. Me ajuda muito. Ai, não sei porque eu falei disso, mas eu queria falar sobre shows de comédia, porque, como eu disse, né, eu voltei a fazer shows. Tá voltando aos pouquinhos, né? Janeiro é meio parado, mas fevereiro começa a melhorar. Apesar do carnaval, eu acho que de novo o carnaval dá uma pausa de novo nos shows, porque não tem como competir. Você viu lá o bloquinho do Calvin Harris, né, mano? Caralho, o maluco. Tinha tanta gente lá que os caras teve que parar o carnaval. Os caras falaram: não, 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 não. Parou o carnaval. Nem chegou o carnaval, né? Inclusive. É pré-carnaval. Se o pré-carnaval já tava daquele jeito, o carnaval vai ser um inferno, mano. Pô, o bagulho era mais de 1 milhão de pessoas na rua. Aí deu superlotação. Mano, como é que dá superlotação na rua? Você tá entendendo que foi na rua? Não é que deu superlotação num ambiente fechado, onde a capacidade de pessoas era, sei lá, 5 milhões. E aí deu 6 milhões. Não, não era isso. O bagulho foi na rua. Deu superlotação na rua. Como é que dá superlotação na rua? Sendo que a rua é a rua. Não tem limites a rua. Tem o limite da esquina, mas sabe? Você podia continuar. O bagulho deu superlotação na rua, maluco. É muita gente, mano. Caralho. E aí os caras teve que parar o carnaval. Os caras falaram: não, 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 não. Perdemos a mão aqui. Desculpa aí, rapaziada. Cada um volta pra casa. Tira o dedo do cu dessa garota aí. Para de tirar essa droga aí. Não, tira a camisinha que você nem vai usar agora. No meio da rua, mano. Porque deu superlotação. Caralho. Como é que tem pessoa que ainda vai pro carnaval? Tu é doido, né? Mas aí eu tava falando do show, né? Porque tá voltando shows há pouquinho. E aí, essa semana eu fui no show do Thiago Ventura, que teve aqui em Campinas. Inclusive, amanhã eu vou de novo no show dele, que vai ter aqui em Campinas. O show que ele fez foi no teatro. E dessa vez ele vai fazer show lá no Comedy Club, o Hilários Campinas. Eu conversei com ele no dia do show lá. Eu conversei com ele, eu perguntei se eu podia fazer junto com ele o show de amanhã, né? E aí ele disse que sim. Porém, isso foi logo depois dele fumar uma maconha do caralho. Então, maluco, eu não sei se ele lembra. Tem esse problema. O único problema de fazer show com o Thiago Ventura é que ele não lembra das paradas. E aí, às vezes ele não lembra e às vezes ele não avisa. Então, tipo assim, eu combinei com ele que eu vou fazer o show. E aí tem dois problemas. O primeiro problema, talvez ele não lembre. Talvez ele não. Pô, o cara, tá ligado? Ele tem uma vida. E a vida dele é muito doida. O maluco, tá ligado? Acontece um monte de coisa na vida dele. E ele é maconheiro. Então ele esquece das paradas. Então o primeiro obstáculo que eu preciso vencer é ele lembrar que ele me deixou fazer esse show. Esse é o primeiro obstáculo. Segundo obstáculo, ele avisar a produção que ele deixou fazer esse show. Porque às vezes a produção não tá sabendo. E aí na hora do show, se der algum atraso, se der alguma coisa, ninguém tá sabendo o que eu vou fazer, só ele. E aí precisa, na hora do show, ele lembrar, falar: porra, é verdade, você vai fazer o show também. E aí me colocar. Então, maluco, são muitas barreiras. Mas talvez amanhã eu faça show com ele lá no Hilários. E aí, mas o show que ele fez aqui em Campinas foi no Teatro Oficina do Estudante, né? E aí, mano, show legal demais. Ele tá testando piada nova. Muito legal. Acho que o comediante na fase. Na fase não, né? Acho que na fase, assim, que o Thiago Ventura tá. Não no processo, mas eu digo, sabe, no estágio. Estágio? Não é estado também. No nível que ele chegou de comédia, eu acho que a parte legal do show dele, pra ele, né, no caso, é a criação, tá ligado? Porque assim, pô, você ter o show e você viajar o Brasil com esse show, lotando tudo, porra, é legal pra caralho. Você viver da comédia, as pessoas saírem de casa pra te ver, e você ter todo esse carinho das pessoas, e receber todo esse carinho, e você conseguir se manter, construir a sua vida, da sua família e tudo mais, com a comédia, do caralho, assim, com qualquer profissão. Mas acho que você fazendo aquilo que você gosta é muito top. Mas pro comediante, artisticamente falando e criativamente falando, eu acho que a parte mais legal pra ele, não pra mim. Pra mim não é essa parte não. Pra mim eu queria ganhar um salário mínimo com a comédia, mas eu não consigo. Eu acho que pra ele a parte mais legal é a criação de um show novo, tá ligado? Porque assim, ele já tem a galera já gosta dele, a galera vai sair de casa pra ver ele já tem tudo isso aí. Isso aí meio que tá pronto. Sabe? Ele conquistou isso, então meio que já tá pronto. Mas o show, a criação do show, sabe? Você escrever piada nova,
você vê as pessoas te ajudando e as pessoas reagindo àquelas piadas novas que você tá fazendo, caralho, é muito foda, tá ligado? Então, ver ele construindo esse show é muito legal, mano. E eu fico bem feliz de ver, porque eu vi os outros shows dele começando também. Eu vi uma piada dele. Mano, isso é loucura. Eu vi uma piada dele que tinha, sei lá, quando eu vi a primeira vez, eu acho que tinha uns 15, 20 minutos de piada, que era tipo assim, ele falando de um assunto específico lá da infância dele. Mano, era tipo 15, 20 minutos. Aí, maluco, ele fez esses 15, 20 minutos virar 3 shows de 1 hora. Ele fez 15, 20 minutos virar 3 horas. Isso é doideira demais, pô. E é muito legal. Eu vi todo esse processo, assim, porque eu gosto de acompanhar. Não acompanhar, mas eu gosto de assistir o show. Não só pra fazer, né? Mas assim, eu gosto de assistir. Então, ainda mais quando o comediante tá nesse processo de criação. Eu gosto de ver o processo de criação, de como começou e o que virou esse show, tá ligado? É muito legal, mano. Então, ver ele construindo esse show é muito foda, mano. Você vê o cara saindo do zero, tá ligado? Muito maneiro. E ele começou esse show novo, assim, que já tá bem legal. O assunto é bem legal, falando sobre amizade e tal. Muito maneiro, mano. Muito, muito legal. Eu fui lá com o Gilbert foi lá também, pô. A gente trocou ideia, foi mó da hora. E, e foi, assim, foi engraçado. O problema é que, assim, eu sou muito. é, eu gosto muito de piada, sabe? Ah, André, você gosta do quê? Eu gosto de piada. Ah, mas não, piada. Piada, tá lá, piada. O que você gosta? Piada. O que vai estar na sua lápide? Piada. Eu gosto de piada, maluco. Eu não sei se é algum tipo de doença. Deve ser alguma parada assim. Mas a parada é o quê? É piada. Eu gosto de piada. Só que eu também tenho autoestima baixa, né? Tem esse problema. E aí, mano, eu tava lá no show e aí eu tava lá no camarim trocando ideia, né? E tava eu, o Gilbert, o Coach, o Felipe Coach, o Ventura. E aí o Ventura tava lá que tem no show dele, assim, de vez em quando, vai uns caras fazer a barba dele, sabe? Vai um cabeleireiro lá. Tem um cabeleireiro. Eu já falei, o show do Ventura tem tudo, mano. Do nada você fala assim. Do nada você vê um cabeleireiro, aí do nada passando assim, passa um, sei lá, um cara tocando flauta. Você fala, mano, o que tá acontecendo? É a equipe do Ventura. Tem fotógrafo, tem cabeleireiro, flautista, tem, mano, tem roupa pra vender, o bagulho é uma loja ali. Mano, o cara é um. Ele anda com a equipe que tem tudo, assim. O cara fala, eu queria uma girafa. Do nada parece uma girafa, assim. É absurdo, assim, o show do Thiago Ventura. E aí tava lá, né? A gente tava lá no camarim, ele tava fazendo a barba lá com o barbeiro. Daí tava sentado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mano, você tá parecendo muito uma mina. E aí começaram a fazer piada com isso. De que eu tava parecendo uma garota. Aí, né, começou a falar, não, você parece uma garota que é vegana e não sei o que, né? Começou a brincar o como eu parecia uma garota e qual tipo de garota que eu tava parecendo, sabe? E nós ficou dando risada. E eu, e fazia piada também. E ele fazia piada. E todo mundo me zoando. E eu, piada. Feliz, né? Piada, eu gosto de piada. Lembra que eu gosto de piada? Muito feliz que eu gosto de piada. Porém, eu tenho autoestima baixa. E aí eu tava dando risada e olhando pra cara de todo mundo. E tinha um espelho na minha frente. E aí de repente eu, plum, travei o meu olhar com o meu próprio olhar no espelho. E olhei diretamente pra mim. E aí tudo aquelas piadas, eu percebi que na minha cabeça me transformou numa garota. E eu olhei pro espelho e eu só vi uma garota. Eu falei, mano, o que é isso? Não, calma aí. O que é isso que eu tô olhando no espelho agora? Sou eu? Eu sempre fui assim minha vida inteira? Tá ligado? O que eu sou, mano? Tá ligado? Olha pra. Olha. O que é isso, mano? O que eu virei? O que eu tô virando? O que tá acontecendo, mano? Caralho. Eu sou uma garota? Eu olhei pro espelho e falei, eu sou uma garota vegana, é isso? Eu sou uma lésbica que acabou de cortar o cabelo e doou? Eu sou. Eu dou sangue todo ano? Que isso, mano? Eu saio no protesto na rua? Porque as indústrias farmacêuticas estão testando os produtos em animais. Eu sou esse tipo de pessoa. Caralho, mano. Que é isso, velho? Aí eu fiquei, mano, eu olhei e aí, tipo assim, tava legal. Até o momento que eu travei o olhar comigo mesmo no espelho, mano. E eu comecei a me questionar. Eu falei, não é possível que eu sou isso, velho. E aí, maluco, assim, né, não foi a primeira vez que eu senti. Inclusive, foi várias vezes. Mas eu comecei a sentir vergonha de mim mesmo, tá ligado? Eu falei assim, mano, as pessoas me veem assim,
Como que eu ando escondido? Eu acho que, porra, ainda bem, mano, que eu gosto muito de piada, tá ligado? Ainda bem, mano, que eu gosto muito de piada. Porque se todas as piadas que eu já ouvi sobre mim eu não encarasse como piada e eu encarasse como não piada, porque assim, as pessoas encaram, né? Tem gente que não encara piada como piada. É por isso que tem gente que fica brava por causa de piada. Talvez a pessoa seja só tá querendo fazer graça. Mas eu acho que realmente que existe pessoas que não entendem piada. Ou que entende, mas que não existe esse lado delas que fala assim, pô, é uma piada, tá ligado? Porque assim, mano, você pode falar o que for de mim, mano. Qualquer coisa. Pra mim é uma piada, tá ligado? E se não for, não importa pra mim, não importa. Tem isso também. Eu não ligo. Mas se você tá fazendo uma piada comigo, eu não tô nem aí, tá ligado? Porque é uma piada. E existe essa parte do meu cérebro que é tipo assim, quando alguém me ofende ou tenta ou faz uma piada, passa pela piada na minha cabeça. Aí fala, pô, é piada. Entendeu? Só que tem gente que não tem esse negócio da piada. Aí você faz a piada e pra ela só vem assim, ah, seu pau pequeno. E a pessoa só, caralho! E taca café quente na sua cara. Tá ligado? A pessoa só age. Ela não entende. Tá ligado? E ainda bem que eu tenho isso. Porque senão, ô maluco, com certeza, eu teria algum tipo de transtorno mental, mano. Ai, caralho. Mano, eu não sei, pô. Será? Caralho. Mas aí eu fiquei triste. Assim, eu fiquei feliz, né? Falei, caralho, que legal, né? Um monte de piada, inclusive. Me deram um monte de piada. Eu acho que eu vou até incluir no meus shows, assim. Porque você tem que saber escutar, sabe? Esse dia eu tava conversando com um comediante, o Daniel Murilo. A gente tava conversando sobre isso, né? Porque algumas pessoas, principalmente quando a gente vai começar a fazer comédia, uma das regras básicas, assim, pra você. Porque assim, você precisa de um ponto de partida, né? Aí um dos pontos de partida pra você começar a escrever piada é você escrever sobre você mesmo. Porque você não sabe sobre o que escrever. Você não vai começar agora a fazer comédia e já no seu primeiro show você vai falar sobre a polícia dos Estados Unidos contra a imigração, sabe? Você não vai falar do assunto sério. Você vai falar assim, mano, você acredita que o meu pai é careca? Você acredita que, sei lá, eu quebrei o braço um dia. Você vai contar a história sua, você vai contar coisa sua, sabe? Então, uma das regras não escritas da comédia é que quando você vai começar, pra você ter um ponto de partida, você escreve sobre você. Então, tipo assim, se eu vou escrever sobre mim, o que eu vou escrever sobre mim? Que eu tenho um carro, meu carro é um Celta, sabe? E Celta, você faz piada com um carro velho. Não que seja um carro velho, mas você faz piada com isso. Porque é meio que senso popular, sabe? O senso comum, assim. Ah, eu pareço uma lésbica. Vou fazer piada que eu pareço uma lésbica. Ah, eu tenho o olho meio puxado. Eu tenho o olho meio puxado. Então eu vou fazer piada sobre ser ter o olho meio puxado. Parecer um japonês, sabe? Então é isso. Aí a pessoa, eu sou gordo. Aí eu escrever sobre ser gordo. Ah, eu sou careca. Vou escrever sobre ser careca. Sabe? Você pega a característica sua e escreve. E aí tem comediante que vai começar a fazer show. E aí a pessoa chega nele e fala assim: Ô, mano, por que você não escreve sobre você ser gordo? A pessoa fala: Como assim você ser gordo? Você tá falando que eu sou gordo? Tá ligado? A pessoa não se toca, mano. Então, às vezes, você ganha muita piada porque as pessoas fazem piada com você. Pode perceber, as pessoas que fazem muito sucesso com alguma coisa, característica física, muito forte, ela não escreveu nenhuma daquelas piadas. Ela só foi lembrando do bullying que ela sofria na infância. Mas aí é bom, porque assim, eu pareço uma lésbica. Isso eu já sei já. Isso eu já sei há muito tempo, porque eu parecia uma garota. E aí hoje eu pareço uma lésbica. O parecia uma garota também, vai saber. Mas eu parecia uma lésbica. Aí as pessoas ficam dando piada pra mim sobre eu parecer uma lésbica. Em vez de ficar bravo, eu anoto. Eu transformo isso em dinheiro. Quer dizer, eu queria, né? Mas a comédia não dá dinheiro, então eu só transformo em piada mesmo. E aí eu torço pra um dia dar dinheiro. Bom, mas o show foi bem legal. Só de ter ido lá, sabe? Porque eu gosto muito de assistir comédia e ver a criação do show e trocar ideia com os caras. Então, pô, foi legal demais. Eu espero que dê certo de fazer o show amanhã, né? Eu não vou divulgar aqui o show porque não precisa, né? É o Thiago Ventura. Se você não sabe que vai ter show dele, não era pra você saber. Não vai ser através de mim que você vai descobrir do show dele e vai assistir. Então, vai ter o show dele aqui. Eu espero que dê certo de fazer.
Mas teve um show que eu fiz também essa semana, que foi o show do Gilbert César. Ele foi fazer a abertura, quer dizer, eu fiz a abertura do solo dele lá no Hilários VP, que é lá em São José dos Campos. E é um Hilários que eu nunca fui, mano. Eu nunca tinha ido lá. Existe 4 Hilários, eu acho, se não me engano. Tem o de Campinas, o de São Paulo, do ABC e esse de São José dos Campos, que é o VP. E eu nunca tinha ido lá, mano. Eu já fiz show em todos os outros, menos nesse. Eu não conhecia ele, eu não sabia como é que era. E aí eu ouvi a notícia de que esse Hilários vai fechar. E aí eu fiquei triste, duplamente triste. Primeiro, porque o Comedy Club vai fechar, claro. E seria mais um Comedy Club que ia fechar e que eu não tinha feito show, mano. Caralho, toda vez que eu vejo um Comedy Club fechar, eu fico duplamente triste. Primeiro, por estar fechando um Comedy Club. Porque, querendo ou não, o Comedy Club eu acho que ele fomenta, assim, a comédia. E segundo, porque é um Comedy Club que vai fechar e eu não fiz, tá ligado? Eu não conhecia, eu não tive a oportunidade de passar por ele, tá ligado? Mesmo que for pra assistir, assim, eu nunca tinha ido no Hilários VP. Mano, eu cheguei lá, caralho, que louco, mano. Que da hora. Eu acho assim, os outros Hilários são legais. Porque eles são grandes, eles são bem distribuídos, tá ligado? É muito maneiro, assim. Só que o Hilários VP, ele é muito intimista. Eu acho que de todos os Hilários, ele é o mais intimista. Porque, mano, o palco dos outros Hilários é meio grande, assim, sabe? A galera fica meio embaixo e tal. O próprio lugar já é um pouco grande. O de Campinas, por exemplo, cabe 400 e tralalá de pessoas. E aí tem o ABC e o São Paulo, que são um pouco menores, mas ainda assim, cabe, sei lá, quase 200 pessoas. Esse aí, eu acho que deve caber umas 150, mano. Ele é mais pequenininho, o palco também é menorzinho o palco, a galera fica muito perto, assim, mano, é legal demais, pô. É muito maneiro, eu nunca tinha ido lá, velho. Caralho, eu entrei, eu falei, mano, que bagulho bonitinho, pô. Como é que um negócio desse vai fechar? Eu fiquei triste, mano. Caralho, o bagulho desse vai fechar, mano. E eu nem conhecia, ainda bem que pelo menos deu pra fazer lá, antes do Hilários fechar, e eu poder falar que nos altos do Hilários eu fiz uma participação lá. Foi uma participação ruim? Foi. Mas eu já pisei no palco do Hilários, eu já pude contar minhas piadas lá para as pessoas não darem risada. É foda, porque assim, eu fui fazer a abertura do show do Gilbert, né? E assim, o show do Gilbert é do caralho. Só a viagem, só a viagem já pagou já, porque eu gosto muito do Gilbert. Ele começou antes de mim, só que desde do meu segundo show, antes de fazer comédia, inclusive, eu conversei com ele, eu falei, caralho, mano, você faz comédia, a gente é do mesmo lugar e tal. E aí o Gilbert sempre me ajudou, e desde o meu segundo show, a gente sempre andou junto, pra cima e pra baixo, pra todos os lugares, né? E aí eu mudei pra Campinas, pô, e ele continua em Jundiaí, então a gente tá se vendo menos. A gente já tava se vendo menos ano passado, porque eu tava trabalhando e ele tava fazendo outros corre de show e tal. Então, tipo assim, a gente perdeu aquele negócio que a gente ia pro show. Mano, eu e o Gilbert, a gente ia pra show toda semana. Pelo menos uma vez por semana, a gente tava indo pra algum lugar, tá ligado? Então, não tem mais isso. E aí eu fico feliz da gente fazer esse show. Que foi longe pra caralho também. 2 horas de viagem pra ir, 2 horas pra voltar. É doido, é? E aí eu fiquei feliz, só de da gente trocar ideia assim, ir junto pro show, já fiquei feliz pra caralho. Mas aí chegou no show, mano, assim, o show do Gilbert é muito bom, inegável isso, assim. Ele é foda, ele é muito engraçado, ele é muito. É um dos melhores comediantes, não é puxando o saco, não. É que ele é um dos melhores comediantes, assim, que tem atualmente, mano. Na cena, assim. É que ele ainda não foi descoberto por alguém. Ele foi descoberto já pelo Carlos Alberto de Nóbrega, só isso, ó. Ele já tá na Praça é Nossa, mas ele ainda vai alcançar um nível muito alto. Claro, se a diabetes não chegar primeiro, né? Mas o sucesso dele vai chegar com, com certeza. Porque ele é muito bom, então não tem como, tá ligado? Não tem como. Tipo assim, pô, o Cristiano Ronaldo sempre foi um grande jogador. Não tinha como não ver ele, sabe? Tá lá, pô, o talento tá lá. Uma hora alguém vai ver. Pode ser agora ou pode ser depois, mas em algum momento vão ver. Eu só espero novamente, chega antes da diabetes. Mas o Gilbert é muito bom, né? E aí eu fui fazer a abertura do show e tem 2 problemas nisso. Primeiro, eu tô fazendo pouquíssimos shows, assim. Eu fiz um show há uma semana pra trás, já fazia uma semana que eu tava sem fazer show. Isso já é ruim já, tá? Isso já dá uma travada. Porém, antes desse show, já fazia, tipo, mais de um mês que eu tava sem fazer show. Então, mano, eu tô muito travado em questão de fazer show. Porque quando você faz toda semana, se você fez um show ruim, daqui a pouco tem outro, você faz outro, sabe? Então, mano, tem essa parada de você ir fazendo e você ir melhorando e você, sabe? Só que quando você faz pouco,
você faz um ruim, e aí você não melhora, porque você vai fazer outro muito longe. E aí a evolução é muito lenta. Então tem o problema de eu estar fazendo pouco show. E o segundo problema é a abertura do show. E assim, a abertura do show, eu fico. Não só eu, acho que todos os comediantes, assim, ficam muito. Que não tem o costume de fazer, fica muito mais nervoso. Porque ele é diferente, mano. Você vai fazer a abertura do show, você tem que conversar com a plateia, você tem que explicar, você tem que meio que sair da sua área de conforto, que é as suas piadas escritas. Então você precisa ir pro novo. E você não sabe como vai ser. Então, pelo menos pra mim, é muito difícil fazer a abertura de show. E aí juntou um ou outro. Porque assim, quando eu faço a abertura de show de alguém, quando eu venho aqui falar, eu fiz a abertura de show de tal pessoa. Geralmente, existe uma pessoa que vai primeiro. Então a pessoa que vai primeiro, ela vai lá, conversa com a plateia, explica, não sei o que lá. E aí começa o show. Aí quando eu entro pra fazer a abertura, é só contar as piadas. Já era. Agora, quando eu sou o primeiro comediante e eu preciso fazer tudo aquilo, aí que eu fico nervoso. E aí eu tava sozinho. Eu tinha que fazer a abertura sozinho. O Gilbert falou assim, mano, você tá em casa, faz aí, sei lá, de 15 a 20. Eu falei, mano, de 15 a 20 pra mim é 7. Caralho, faz mó tempão que eu não faço show. Tu é doido, né? Ele falou, mano, você não vê aí 2 horas de viagem pra chegar aqui. Pra mim foi mais ainda. Foi 2 horas e 40, porque eu vim de Campinas, né? Eu encontrei ele em Jundiaí. Eu saí de Campinas, 40 minutos até encontrar ele, 2 horas até o show, caralho. E aí ele falou, mano, você não veio até aqui pra você fazer 7, mano. Eu falei, não, pode deixar. Aí eu subi no palco, comecei a interagir com a plateia. E tipo assim, eu não achei que foi ruim a minha interação com a plateia. Não teve piada, sabe? Até que teve. Eu tentei fazer a brincadeira do bate uma pra mim, sabe? Esses negocinhos, essas piadinhas bestas que nós faz no começo do show pra tentar quebrar o clima e explicar como é que vai ser o show. Aí eu tentei interagir e tal. Foi ok, não foi ruim, mas também não foi bom. Foi ok, deu pra começar o show. E aí quando começou o show, mano, um cara, logo na frente, assim, não tava tão lotado, né? Então o cara foi lá e começou a comentar as piadas, mano, logo na primeira piada. Eu entrei, fiz a primeira piada, o cara começou a comentar. E aí isso teve um problema, porque eu não sei fazer, eu não sei converter um cara atrapalhando em humor, sabe? É que tem uns caras que é muito bom. Alguém atrapalha, a pessoa consegue conversar com o cara, fazer piada e ainda explicar pro cara que ele não pode fazer o que ele acabou de fazer, sabe? E aí volta pro show, você nem sabe o que aconteceu. Você fala, caralho, o que aconteceu aqui? Só que eu não tenho essa habilidade. Então quando o cara me atrapalhou, ele me travou e aí eu tive que. Eu até tentei fazer algumas piadas assim com ele, porque ele tinha acabado de sair do carnaval e aí ele foi direto pro show, sabe? Então eu tentei fazer umas piadas com isso, mas eu não consegui e eu só tive que falar assim, mano, não, não fala comigo se eu não falar com você, porque senão você me atrapalha. Não teve piada, só foi eu, tipo, dando um esporro no cara. Mas eu tentei fazer isso de uma forma mais leve, sem dar o esporro, sabe? Só tipo, ô, por favor, não atrapalha não. E aí, claramente, eu fiquei perdido e todo mundo percebeu que eu fiquei perdido. E eu nem sei se isso atrapalhou o meu show, porque foi logo no começo, mano. Então, tipo assim, eu não vou falar, o cara me atrapalhou e isso estragou o meu show, porque depois disso foi ruim. Porque foi na primeira piada. Então, tipo assim, eu não sei se estava bom e a plateia meio que se recuou depois que eu conversei com o cara. Não sei, não faço ideia. Ou ia ser daquele jeito de qualquer jeito, sabe? Mesmo se o cara não atrapalhasse eu. Eu sei que eu fiz o show, não foi ruim assim, não foi. Eu falei, eu falo que foi ruim, mas é só pra dar uma valorizada, né? Teve risada, teve aplauso, assim, a galera riu. Só que, como tinha poucas pessoas, você consegue ver quem tá rindo e quem não tá rindo. Sabe? Tinha uma senhorinha na frente, mano, o nome dela era Lázara, mano. Lázara. Caralho, velho. Uma senhorinha assim, muito velhinha, que ela gostava muito de stand-up. Muito legal, ela deu risada em várias piadas. Eu fiz piada pesada, ela deu risada e tal. Foi legal demais, assim. Mas não foi um show bom, assim. Mas eu me cobro muito, ainda mais nesse show, porque foi a abertura. Eu tive que ir primeiro, sabe? Isso me quebra. E aí, mano, sabe quanto tempo eu saí do palco? 20 minutos cravado. Quando deu 20 minutos lá, eu chamei o Gilbert. Eu falei, porra, eu andei 2 horas e 40, quase 3 horas de viagem pra ir, quase 3 horas pra voltar. Eu vou sair de casa, tá ligado? Pra fazer 7 minutos, pra fazer 15 minutos. Eu usei todo o tempo que eu tinha. Fiz logo 20, moleque. Tava ruim? Foda-se. Eu vou fazer 20 minutos ruim. Se eu tô aqui pra fazer show, eu vou aqui, eu vou fazer 20 minutos ruim. Tu é doido, é? Não, eu não queria fazer 20 minutos ruim, né? Eu queria fazer 20 minutos bom. Mas não deram risada, eu falei, eu vou fazer 20 minutos. Agora eles que se foda aí.
Eu até falei, ó, se pagou, ri porque pagou. Se não pagou, ri de quem pagou. Já era, maluco. Mas eu fiquei feliz de ter feito o show. É, no final de semana, no dia 14, vai ter o show do Gilbert aqui em Campinas, lá no Hilários Campinas. E eu vou estar lá fazendo a abertura também. E no Hilários Campinas eu acho que vai ser um pouco mais, entre aspas, fácil. Porque eu tenho piada regional, sabe? Eu acho que o show lá sempre é muito bom, assim. E eu espero não estragar tudo. Então vai ser bem legal. Então se você tiver de boa aí dia 14 e você tiver for da região de Campinas aqui, cola lá no show. Ou manda mensagem pra mim que eu acho que eu consigo o ingresso pra você. Eu tenho essa influência, viu? Ah, André, que influência você tem? Oxe, manda mensagem pra mim que eu arrumo ingresso pra você. Do Gilbert, tá? Também não vem, do Ventura. Do Ventura eu não vou saber como é que arruma ingresso do Ventura. Vai comprar, pô. Tu é doido, né? Nem eu sei como que eu entro lá. Toda vez que eu vou no show do Ventura, é muito engraçado. Caralho, eu chego sem nenhuma autoestima, mano. Eu chego lá e falo assim, cara, ninguém vai me conhecer aqui. Aí eu falo, e agora, como é que eu entro? Aí eu chego no. Teve um dia que eu fui no show do. Qual o show? Do Rabin, mano. Eu fui no show do Rabin, um tempo atrás já, né? Foi no começo do ano, assim. Fui no show do Rabin, aí eu parei na frente do teatro e eu juro pra vocês, eu fiquei acho que uns 30 segundos parado assim, pensando, como que eu vou entrar, velho? Porque o Gilbert tava lá, só que o Gilbert tava lá dentro. Falei, mano, como que eu vou entrar? Ninguém me conhece, ninguém faz ideia de quem eu sou. Porque assim, tem uma galera que trabalha lá na portaria do teatro que já me viu, então eles, tipo assim, eles não lembram meu nome, mas eles conhecem meu rosto, eles sabem que eu tô ali sempre. Só que a galera que tava lá era nova. Eu falei, mano, era o primeiro show que eu tava indo do ano. Mano, e agora? Como é que eu vou entrar aí se ninguém faz ideia de quem eu sou? E eu fiquei parado, na frente do teatro, assim, ó. Se alguém me olhando de fora, eu ia falar, mano, o que aconteceu com aquele moleque ali? Ele travou, porque eu fiquei travado assim, ó. Só pensando, só, caralho, como é que eu vou entrar, não sei o que, tentando pensar um monte de possibilidade. Falei, eu vou na cartada, né? Aí eu cheguei lá e falei assim, opa, beleza, eu posso subir lá, que eu sou comediante. Falei, não, não, pode ir. Eu falei, caralho, é só isso, só? Acho que a pessoa até já sabia quem eu era. Era uma pessoa que ficava do outro lado e eu nunca via a cara. E aí do Ventura, todo show é a mesma coisa. Eu chego lá e falo, caralho, como é que eu vou entrar agora? Eu vou comprar uma máscara do Gilbert. E eu vou colocar a máscara do Gilbert. Eu vou entrar lá e falar assim, eu sou o Gilbert, ó. Me dá um biscoito, me dá um biscoito. Que cuzão, o Gilbert nem fala isso. Não sei, desculpa aí, Gilbert. Não sei se tá escutando isso aqui. Desculpa. É... Mano, queria falar sobre uma confusão que tá acontecendo na minha cabeça. Tá ligado? Porque assim, teve esse dia atrás aí o Grammy, eu acho que foi o M, né? De música. É o M, de música é M, né? E aí o grande vencedor do M, que ganhou vários prêmios assim, foi o Bad Bunny, né? Que é um cara porto-riquenho aí que canta trap com reggaeton, é um maluco que é a sensação do momento. Esse cara é o cara do momento, tá ligado? Tanto que ele fez o show lá no Super Bowl, caralho, show do intervalo, assim, acho que foi o primeiro artista não americano, eu não sei se isso é verdade, mas eu tô acabando de inventar essa informação. Mas se eu falasse com convicção, eu ia enganar vocês. O primeiro artista não americano a se apresentar no Super Bowl e cantar somente outra língua e não o inglês. Caralho. Mas ele fez o show do intervalo assim, mano, o maluco é o top no momento, assim. Crítica social, enfrentou Donald Trump, Donald Trump ficou puto com ele, tá ligado? Toda essa treta aí, porque o Trump, né, você sabe que é o novo Hitler, né? Então os caras tá batendo de frente com ele, e o maluco mostrar pra ele que, tá ligado? Muito foda, assim, muito foda. Bad Bunny é o cara do momento. Só que a confusão que acontece na minha cabeça é a seguinte: Bad Bunny é muito parecido com Ted Bundy. Bad Bunny e Ted Bundy. Maluco, pra mim, na minha cabeça, o Ted Bundy era um. Era não, né? Ele foi um psicopata, um assassino em série aí que matava um monte de gente e comia a carne da pessoa, eu acho. Não sei assim exatamente. Mas era um cara, um assassino, tá ligado? Um serial killer, mano. E aí, do nada, eu nunca escutei a palavra Bad Bunny na minha vida. Do nada, os caras falaram, mano, você viu? Quem ganhou todos os M foi o Ted Bundy. Eu escutando, né? A pessoa falou Bad Bunny, mas na minha cabeça não associou Bad Bunny com qualquer outra pessoa. Ah, é um artista que você ainda não conhece, André. Não, eu ouvi a pessoa falando, não sei o que lá, Ted Bundy. Eu falei, maluco, né? Pera aí, calma aí, calma aí. Como é que esse cara saiu da net
do assassino em série pra uma série da Netflix e agora ele tá ganhando prêmios. O que tá acontecendo com o mundo? Caralho, só dos caras fazerem uma série, um documentário sobre a vida de um serial killer e as pessoas assistirem e fazer muito sucesso, já é loucura demais. Mas dar prêmio pra ele, aí eu acho que é demais, né? E o prêmio de maior assassino vai pra Ted Bundy. Eu queria agradecer a todas as minhas vítimas, todas as mulheres que eu matei e depois eu estuprei o corpo dela morta. Caralho, velho. Na minha cabeça. Tudo isso aí aconteceu na minha cabeça quando a pessoa falou Bad Bunny. Caralho, Ted Bundy tá ganhando tudo isso mesmo? Porra, velho. Tu é doido, é? Mas até eu descobrir que Bad Bunny é um cara, não tem nada a ver com o Ted Bundy. Eu já tinha postado um monte de coisa lá na internet. Caralho, mano. Os caras tinham que mudar. Não, não pode, né? Pô, os caras vão colocar o nome artístico muito próximo. Bad Bunny e Ted Bundy. Muito parecido com assassino em série. Não dá, pô. É igual alguém chamar Gustav Hitler. Caralho, você viu a música nova do Gustav Hitler? Maluco. E o prêmio de o maior nome da humanidade vai pra ele. Gustav Hitler. Não dá, é muito próximo, pô. Não tem como. Você é louco? Não dá. Caralho. Ô, você viu que saiu música nova do Stallone? Do Stallone. Ô, os caras tinham que mudar o nome, pô. Bad Bunny, velho. Caralho. Bad Bunny não é um. É tipo um coelho malvado? Você é um coelho malvado? Tem nada a ver, né? Não, mas é muito próximo. Não pode. Não, na moral. Se do nada eu descobri que um. É, André Octavius existiu e esse cara foi um assassino, eu vou mudar meu nome pra Renan Felipe, tá ligado? Eu vou inventar algum outro nome. Eu não vou usar o mesmo nome que. Mano, imagina. Porque, mano, é muito próximo. Bad Bunny e Ted Bundy, mano. A pessoa pode muito. Ai, que música linda essa nova música do Ted Bundy. É muito fácil, pô. De você errar, tá ligado? Pô, você viu o show do intervalo com o Ted Bundy? A pessoa vai lá, vai pesquisar. Ted Bundy. Caralho, foi um assassino. Ele cantou no Super Bowl. Todo mundo pode. Eu acredito em mim. Não dá, tinha que mudar o nome. Tá ligado? Ah, mas o nome dele. Deixa eu ver como é que é o nome dele, de verdade. Pra ele usar esse nome artístico. É. Bad, Bad Bunny. Vamos ver o nome dele. Como que é o nome dele? Benedito Antônio Martinez Ocasio. Não tem nada de Bunny aí, já começou aí, Bunny. Porque é muito perto de Band. Não tem pra que colocar um nome tão próximo. Bad. Tá, o nome dele é Benedito, né? Podia usar Ben, mano. Ben Martinez. Ben Martinez. Mas por que o Bunny, mano? Ted Bundy. Ben. Mano, por que você não usou Ben em vez de Bad? Não tem D. Olha lá, ó. Porque se fosse as primeiras letras também, Benedito Antônio, tá bom. Aí vem B e A de Bad. Mas é Martinez. Podia ser Ban. Ben. Ban. Ban Bunny. Ban Bunny. Por que Bunny também? Tá ligado? Esse maluco vacilou. Queria falar não, mas ele vacilou. Ou talvez também ele queria. Foi de propósito. Às vezes foi de propósito aí. Às vezes nós tá aqui criticando ele e ele fez isso de caso pensado. Caralho, que viagem, mano. Mas é verdade, assim. Eu não teria um nome artístico parecido com o nome de um assassino. Pô, Olaf Hitler não pode. Gustav Hitler. Olaf Hitler. Tá ligado? Você não pode ter um nome. Não pode, pô. Não dá. Mano, antes de encerrar esse podcast aqui, queria deixar pra vocês a dica da leitura da semana, tá bom? Tô feliz porque acho que todos os episódios desse ano do podcast eu vim aqui e dei alguma dica de livro. Isso quer dizer que toda semana eu tô terminando um livro novo. Então eu tô bem feliz com isso, tá bom? E aí o livro da semana que eu queria indicar
é o mesmo autor que eu indiquei semana passada, que escreveu O Médico e o Monstro, que escreveu O Pavilhão nas Dunas, e dessa vez o livro que eu li chama O Diamante de Raja. Ele é um livro de 4 contos, são 4 contos que formam uma história, e mano, muito maneiro, muito bem escrito, é aquilo que eu falei no último episódio, a escrita desse cara chama Robert Louis Hammershurst. Eu não sei falar o sobrenome dele. Robert Louis Hammershurst. Ele escreve muito bem. É um cara que... Mano, deixa eu ver. Quando que esse cara morreu? Aqui, ó. Robert Louis Stevenson. Ele nasceu em 1850 e ele morreu em 1894. Então, mano, já fazem aí 132 anos, é isso? Quase 132 anos que esse cara já faleceu e eles, mano, a escrita dele, tá ligado? É muito maneira, velho. Não, na moral mesmo, se você gosta de leitura, vê o livro desse cara, porque assim, esses livros que eu falei são livros curtos, então você rapidinho, em 2 sentadas lá ele 1000 vezes, você lê esse livro. Tranquilamente. E você vai ver. Porque assim, eu não sei explicar, mano. A escrita do cara é muito boa, mano. Tipo assim, impressionante, de verdade, é impressionante. É muito, tá ligado? O jeito que ele descreve não só o personagem, mas o cenário ou a ação da cena. Caralho, é muito bem escrito, mano. Mano, eu fiquei, tá ligado? Eu tô impressionante de verdade com a habilidade desse cara de escrever. Maneiro demais, assim. Tem uma foto dele aqui que tá parecendo muito Mazarop. Eu não sei se é o Mazarop, mas é um cara muito parecido com o Mazarop. Viu? Se esse podcast tivesse em vídeo, eu ia conseguir botar essa imagem aqui. Mas, mano, de verdade, lê o Diamante de Raja também, que são 4 contos. É rapidinho pra ler. É muito maneiro. Vale muito a pena. Ou qualquer. Eu acho que qualquer livro desse cara é bom. Não sei se foi só, tipo assim, eu li os 3 melhores livros dele. Não sei se foi isso. Porque eu li esses 3 livros, mas são todos do mesmo livro, sabe? Não é que eu baixei esses 3 livros diferentes. Eu baixei um livro e nesse livro tinha esses três livros dele na sequência. Então, por isso que eu li bastante ele, assim, eu não ia ler. Eu nunca ouvi falar desse cara, como é que eu ia ler um, sabe? Foi na sorte, mano. Juro pra você, eu tava procurando um livro pra ler, eu achei esse, li a descrição, falei, pô, parece interessante, vou ler. Maneiro demais, foi uma descoberta muito top, assim. Mano, o cara escreve muito bem. Eu quero procurar mais coisa dele pra eu ver e aprender e entender como é que ele faz essa escrita, que é muito, de verdade, muito boa. O Diamante de Raja, eu não vou contar a história aqui, porque não quero estragar pra quem tenha interesse em ler, caso alguém tenha interesse de ler. Se você não tiver interesse de ler, você não vai também ter interesse de escutar qual que é o enredo da história. Mas se você tiver, vai ler que vale a pena demais, assim. O cara escreve muito bem, caralho, fiquei impressionado, mano. Ou também eu tô impressionado com a tradução, né? Porque assim, ele escreveu em inglês. Ele não escreveu em português. Aí quem traduziu, às vezes traduziu de um jeito muito melhor, sabe? Não sei, ué. Vai saber. É igual, essa semana eu escutei uma música do Akon, que foi a inspiração, com certeza, porque o refrão é tudo igual, a música do Jorge Mateus. Escuta, coloca aí no YouTube. Akon e Jorge Mateus. Você vai ver a música original, que é a música do Akon, e a música que o Jorge Mateus escreveu, ou ao contrário, será que foi ao contrário? Eu não sei, mas eu acho que o Jorge Mateus copiou. Fato é, a do Jorge Mateus é muito melhor. Então, o Jorge Mateus traduziu uma música do Akon e deixou muito melhor. Então, às vezes, a tradução melhorou muito a escrita desse autor, Robert Louis Stevenson. Vai saber, não sei, mas ele escreve muito bem. É muito bem escrito o livro e vale muito a pena, tá bom? O Diamante de Raja, O Médico e o Monstro e O Pavilhão nas Dunas. 3 livros muito top do Robert Louis Stevenson. Certo? E só para reforçar, antes de finalizar aqui o podcast, se você gosta do podcast, você quer ver a gente melhorar, no caso eu, né? A gente, no caso eu, melhorar tudo aqui, construir o cenário, começar a gravar em vídeo, fazer o curso e sobrou algum dinheirinho pra você, ajuda aí o Pix, arroba não, andré.otávio, outlook.com, PicPay, me ajuda lá, por favor.
Obrigado. Tá bom? É isso. Tamo junto, tenha uma ótima semana, fiquem bem, um grande beijo na bunda de cada um de vocês. Desculpa aí pelo episódio meia boca, mas é porque eu realmente tô meio abalado. Tchau, tchau e tchau, tchau. Ah, doe órgãos, hein? Tchau, tchau e tchau, tchau.